Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje, vamos falar sobre a história do explorador chamado Thomas Edge. Thomas Edge foi um comerciante, baleeiro e caçador de focas que trabalhou para a Companhia de Moscóvia no século XVII. Ele é o autor da obra Uma Breve Descoberta dos Descobrimentos do Norte, publicada em 1625, que relata as expedições de Thomas Edge e suas descobertas nas regiões do Ártico, especialmente em Spitsbergen. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Durante o século XVII, o interesse europeu pelas riquezas naturais do Ártico só aumentava, particularmente a caça às baleias e focas, e também o desejo de expandir o comércio e as rotas marítimas. O Ártico era uma região pouco conhecida e perigosa, mas seu potencial para a extração de óleo de baleia e marfim de morsa havia atraído a atenção de países como a Inglaterra, a Holanda e a Dinamarca. Especialmente em Spitsbergen, que é a maior ilha do arquipélago de Svalbard, descoberta pelo navegador holandês Willem Barents em 1596. Willem Barents, em sua terceira expedição em busca da passagem do Nordeste, havia avistado nas costas de Spitsbergen muitas baleias. Embora ele e sua tripulação não tenham conseguido encontrar a passagem, a descoberta do arquipélago de Spitsbergen foi uma contribuição importante para a exploração do Ártico. Assista ao episódio Tentou 3 vezes, de Willem Barents em nosso canal. Mas, voltando para a história de Thomas Edge. Após isso, a caça às baleias em Spitsbergen tornou-se o principal centro da indústria baleeira no início do século XVII. As baleias eram caçadas pelo óleo que se extraía delas, usado para iluminação e outros fins. A primeira expedição inglesa bem-sucedida, envolvendo Thomas Edge, ocorreu em 1611, quando ele foi responsável pela captura da primeira baleia, trabalhando para a Companhia de Moscóvia. A Companhia de Moscóvia, também chamada de Companhia da Rússia ou Companhia Comercial de Moscóvia, foi uma companhia inglesa fundada em 1555. Ela foi a precursora de um tipo de negócio que floresceria na Inglaterra e financiaria as expedições de exploração ao redor do mundo. A Companhia de Moscóvia teve o monopólio do comércio entre a Inglaterra e a Rússia até 1698 e sobreviveu como uma empresa comercial até a Revolução Russa. Desde 1917, a companhia opera como uma instituição de caridade, hoje com escritórios na Rússia. Embora Spitsbergen fosse uma área de acesso livre, vários países reivindicaram o controle sobre a região. A Dinamarca, sob o reinado de Christian IV, afirmava que Spitsbergen fazia parte de seu território, cobrando taxas para a caça de baleias. Thomas Edge, assim como outros comandantes ingleses, recusou-se a pagar essas taxas, o que resultou em conflitos entre os ingleses e dinamarqueses, bem como com outros baleeiros e outros grupos que também caçavam na área. Spitsbergen foi palco de uma intensa competição entre várias nações europeias. Ingleses, holandeses, dinamarqueses e franceses estavam todos interessados nas ricas reservas de baleias. Essa rivalidade frequentemente levava a conflitos, no mar ou nas bases de caça. Thomas Edge enfrentou essas tensões ao tentar proteger os interesses ingleses contra intrusos estrangeiros, expulsando navios e resistindo a pressões para pagar tributos. O arquipélago de Spitsbergen também despertou interesse científico e exploratório. Essas expedições mapeavam a região e coletavam informações sobre as condições climáticas e geográficas. A exploração de novas rotas comerciais para a Rússia e outros mercados do norte também era um incentivo para essas expedições. Thomas Edge nasceu na paróquia de Blackburn, em 1587 em Lancashire. Seu segundo nome, Edge, é em homenagem ao Edge's Point, ou ponto oriental do Fiord Richant. Em 1609, Thomas Edge empreendeu uma viagem de caça de focas para a Ilha dos Ursos. Em 1610, ele navegou novamente para a ilha para a caça de focas, desta vez como comandante do navio Liones. Em 1611, Thomas Edge recebeu o comando de 2 navios,
o Mary Margaret, de 150 toneladas, no qual ele navegou, e o navio Elizabeth, de 60 toneladas, com Jonas Poole como piloto, em uma viagem de caça às baleias para Spitsbergen. Thomas Eddy, em sua obra A Brief Discovery of the Northern Discoveries, publicada em 1625, relata que os navios partiram de Blackval para Spitsbergen em 20 de abril e chegaram lá em 20 de maio. Em 12 de junho, ele conta que um dos 6 baleeiros havia capturado a primeira baleia da Groenlândia e que essa baleia rendeu 12 tonéis de óleo, sendo o primeiro óleo produzido na Groenlândia. Enquanto caçavam morsas, perto da baía inglesa de Injosbukta, em 28 ou 29 de junho, uma pequena quantidade de gelo veio e arrancou o navio Mary Margaret de sua ancoragem. Stephen Bennett, mestre do navio, junto com outros 10 homens, estavam a bordo do navio naquele momento. Eles baixaram a âncora para salvar o navio de ser levado para a costa. Mas o gelo, ao atingir novamente o navio, fez com que a âncora se soltasse e o navio encalhasse. Com o navio perdido, Thomas Eddy ordenou que os botes do navio fossem preparados para o mar. Os botes foram carregados com os mantimentos que podiam levar, e os homens, quase 50 ao todo, deixaram Follensand em 15 de julho e navegaram para o sul. Um dos botes do navio se separaram dos outros 3 enquanto estavam ao largo de Horn Sound. Ali encontraram o navio Hopewell, sob o comando de Thomas Marmaduke, que, ao saber que mercadorias no valor de 1.500 libras esterlinas haviam sido deixadas, onde o Mary Margaret havia ficado preso, retornou com os homens ao local para recuperar as mercadorias. Em 29 de julho, após 2 semanas de remos e velas, os 3 barcos desembarcaram no lado sul da Ilha dos Ursos. Thomas Eddy enviou 3 homens para verificar se Jonas Poole e o navio Elizabeth estavam no lado norte da ilha. Lá, eles o encontraram. Jonas Poole navegou para o lado sul da ilha, recolheu o restante dos homens e navegou para Follensand. Thomas Eddy relata que eles chegaram a Follensand em 14 de agosto, onde encontraram as tripulações dos outros 2 barcos, além de Marmaduke. Lá eles transferiram as mercadorias do Mary Margaret para o Elizabeth. Eles chegaram a Hull em 6 de setembro, onde Thomas Eddy despachou as mercadorias para Londres. Em 1612, Thomas Eddy navegou para Spitsbergen como mestre do Sea Horse. De 1613 a 1619, Thomas Eddy atuou como comandante da frota baleeira inglesa. Ele parece ter passado várias dessas temporadas a bordo de navios que ancoraram em Bell Sound, a principal área de caça às baleias dos ingleses. Ele frequentemente lidava com intrusos estrangeiros que tentavam caçar baleias em Spitsbergen. Por exemplo, em 1615, vários navios de guerra dinamarqueses, liderados por Gabriel Cruze, tentaram forçá-lo a pagar uma multa por caçar em uma área que os dinamarqueses alegavam ser território de Christian IV. Em 31 de janeiro de 1614, Thomas Eddy se casou com Bridget Poitel. Em 1617, ele expulsou um navio baleeiro de Vlissingen, mas permitiu que 2 navios baleeiros dinamarqueses caçassem baleias em Horn Sound. No ano seguinte, ele teve que lidar com vários outros navios das províncias holandesas. Em novembro de 1623, Eddy era residente em Londres. No auge de sua carreira como explorador e caçador de baleias, Thomas Eddy enfrentou desafios cada vez maiores. Sua liderança nas geladas águas do Ártico o havia transformado em uma lenda viva entre seus contemporâneos. Em 1624, após anos de confrontos com navios estrangeiros e da perda de várias embarcações para o gelo traiçoeiro, Thomas Eddy adoeceu e faleceu em 29 de dezembro. A obra A Brief Discovery of the Northern Discoveries, ou em português Uma Breve Descoberta dos Descobrimentos do Norte, escrita por Thomas Eddy, relata as expedições de Eddy e suas descobertas nas regiões do Ártico. O livro fornece detalhes sobre as viagens de caça, descreve as dificuldades enfrentadas durante as expedições, a luta contra o gelo e a perda de navios. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Thomas Eddy deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Caso desejem apoiar nossa iniciativa, façam a leitura do QR Code logo acima e contribuam com o canal. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo
e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!